Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Guilherme Freire de Melo Barros, professor aqui do Aprova com vocês na disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou de volta aqui com vocês para falar de mais um tema super importante do nosso Estatuto. A gente vai falar de um mecanismo, de uma temática que é uma novidade, não tanto por ser agora do último ano, mas por não fazer parte da redação originária de 90, a Lei 8.109 de 90, que é o Estatuto, foi modificado no artigo 13 e os artigos 18A e 18B para tratar de um tema que foi amplamente debatido nos últimos anos: a educação sem castigo físico e o tratamento cruel ou degradante. Vamos olhar então esse tema a partir de agora. Moçada, o tema da educação sem castigo físico, tratamento cruel ou degradante, começa pela análise do artigo 13. Artigo 13, que em sua redação originária tratava exclusivamente da expressão maus tratos. Em caso de maus tratos, deve haver, aos direitos da criança e adolescente, a criança e adolescente diretamente, deve haver a comunicação ao conselho tutelar. Comunicação ao Conselho Tutelar. Muito bem, em 2014, Lei 13.010, o Estatuto foi modificado para incluir no artigo 13, além da expressão maus tratos, que já estava lá, as expressões castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Bom, primeira análise sobre essa temática. Havia necessidade de modificar o artigo 13? A resposta é claro que não. Por quê? Porque ninguém jamais interpretou maus tratos como um conceito diferente de um castigo físico, de um tratamento cruel ou degradante. Então, se antes de 2014 havia notícia de um castigo físico, isso estava incluído no conceito de maus tratos. Um tratamento cruel ou degradante também estava incluído no conceito de maus tratos. Então, em primeira análise, o artigo 13 podia se manter com a redação original, não faria diferença nenhuma. De qualquer forma, não custa lembrar que às vezes o óbvio precisa ser repetido mesmo na legislação. Então, a partir do momento em que o legislador modifica o 13 para dar mais ênfase e para repetir maus tratos com outras palavras, e que palavras são essas? O castigo físico, o tratamento cruel ou degradante, inegavelmente, do ponto de vista da nossa cultura, fica mais forte o dever de comunicação. Então, vamos lá. Era necessária essa modificação do ponto de vista da interpretação da doutrina do direito infanto-juvenil? Não. Do ponto de vista prático, teve impacto? E a resposta é sim, contribuiu. Contribuiu não só com o 13, mas com os outros dois dispositivos que a gente vai analisar à frente. Então, essa modificação, embora do ponto de vista interpretativo não tenha tido um peso tão grande, em termos práticos ela é efetiva. Vamos lá. Dever de comunicação ao Conselho Tutelar. Tudo bem, havia um caso de castigo físico, não houve comunicação à autoridade competente. Bom, posso ter um caso de uma infração administrativa. Se a pessoa que deixou de comunicar foi o médico, o professor, o responsável do estabelecimento de saúde, ensino fundamental, a pré-escola e a creche, então eu tenho um caso de infração administrativa. E eu ressalto para vocês, não é um crime, é uma infração administrativa, exatamente como está aqui. Por que que eu ressalto isso? Porque o examinador do concurso busca pegadinhas, busca fazer o candidato tropeçar nas próprias pernas. Ele se lembra do 245, ele se lembra do dever, sabe que se não houver a comunicação, há uma consequência, há uma punição. Vai o examinador e diz: no caso de castigo físico, não havendo comunicação ao conselho tutelar, temos uma hipótese de crime. E o candidato lembra da punição e marca certo. Errou, porque não era crime, era infração administrativa. Sempre que vocês identificarem algum estudo, vale para o Estatuto e para outras legislações,
em que haja uma consequência jurídica para aquele preceito, ou seja, a consequência, a sanção aqui não é de crime, é de infração, cuidado. Lembrem-se atentamente da lição, porque quando chega na prova de concurso, o examinador troca um pelo outro. Mais à frente, vocês vão estudar outras temáticas do Estatuto, em que a lição será o contrário. Haverá uma regra cujo descumprimento gera crime. Vem para a prova e o examinador afirma, é infração administrativa. Tudo bem? Tem que sempre lembrar dessa distinção. Aqui, para o tema que nós estamos estudando, a hipótese de descumprimento gera como sanção a infração administrativa. Muito bem. Vimos esse 13, vimos a modificação da 13.010 de 2014 e eu lembro a vocês, em última análise, do ponto de vista aí de trâmite legislativo, essa lei, para quem talvez não esteja ligando o nome à pessoa, como a gente diz, foi uma lei muito debatida no Congresso e na sociedade, sob o signo de Lei da Palmada. Não sei se agora isso vai ficar mais claro para vocês. Muito debate, se podia, se não podia, valia a pena aprovar ou não. A Lei da Palmada. Mas pode bater, não pode bater. O que a lei buscou combater e foi aprovado é o castigo físico, o tratamento cruel ou degradante. E isso, além do 13, aparece no Estatuto com 2 novos dispositivos, o 18A e o 18B. Eu esclareço a vocês que essa lei, embora tenha tramitado sob o nome, chamamos o apelido como projeto de lei da Palmada, depois que foi aprovada, acabou recebendo um nome em homenagem, Lei Menino Bernardo. O nome Lei da Palmada acabou um pouco estigmatizado, rotulado negativamente. Não sei se vocês lembram, houve um incidente com a Xuxa, que foi ao Congresso Nacional debater isso, e um congressista disse que ela não tinha autoridade nenhuma por ser quem era e tal, um tremendo bafafá. Enfim, essa lei foi aprovada e nós temos agora 2 dispositivos bem importantes. O 18A e o 18B, que trazem as seguintes lições. Crianças e adolescentes têm um direito que é fundamental a serem educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou outro pretexto. Quando o dispositivo abre a possibilidade de aplicar essa regra a qualquer outro pretexto, a gente chega à seguinte conclusão. Em que hipóteses é possível se cogitar de castigo físico, tratamento cruel ou degradante? Resposta: nenhuma. Ou outro pretexto, no texto legal, nos indica que em nenhuma hipótese, sob qualquer pretexto, é possível se valer de uma educação com castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Ótimo. Passo seguinte, temos um direito. Quem é que deve observar esse direito? Quem são os agentes? São os pais, são os integrantes da família ampliada, como tios, por exemplo, são os responsáveis, são os agentes públicos executores de medidas socioeducativas nas unidades de internação. E olha, mais uma vez uma abertura semântica, ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou proteger, o que me leva à conclusão de que quem são esses agentes? São todos, mais uma vez aqui. Todos devem observar, em qualquer hipótese, o direito à educação sem castigo físico, tratamento cruel ou degradante. O que é o castigo físico? A ação de natureza disciplinar ou punitiva, com o uso de força física, que resulte em sofrimento físico ou lesão. E o que é o tratamento cruel ou degradante? Aquele que humilha, ameaça gravemente ou ridiculariza. Vamos trocar em miúdos? Castigo físico, chinelo, cinto, paulada com um pedaço de pau nas costas, nas pernas, enfim, qualquer desses instrumentos aí vai se enquadrar no conceito de castigo físico. A mão, o tapa, o soco de mão fechada, enfim, nada justifica, nenhum desses mecanismos serve para correção e para educação
de crianças e adolescentes. E o que é o tratamento cruel e degradante? O xingamento, a humilhação, gritos vorazes e cara a cara na frente da criança ou adolescente para humilhar, para ridicularizar, para diminuir, porque isso afeta a alma, afeta direitos da personalidade. E isso é tão grave quanto a marca que fica do cinto ou da chinelada, tá bom? E o que pode ser feito? Quais são as medidas aplicáveis? Bom, essas medidas são aplicáveis pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, para aplicar qualquer dessas medidas, não depende de consultar a autoridade policial, juiz, nada. Ele presencia uma hipótese de castigo físico, ele de imediato pode tomar alguma dessas medidas. Que medidas são essas? Inclusão em programa oficial comunitário de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar criança a tratamento especializado e a advertência a esses pais, por exemplo, aos tios, aos responsáveis. Moçada, o Conselho Tutelar é a primeira frente de proteção dos direitos infantos juvenis. Então, ao presenciar uma violência, uma agressão, um tratamento cruel ou degradante, o conselheiro tutelar toma as primeiras medidas, faz uma advertência, busca a proteção dessa criança ou desse adolescente. Agora, isso não significa que o assunto esteja encerrado. Digamos que essa violência física tenha sido de tal forma grave que se caracterize como uma lesão corporal grave, gravíssima, leve, enfim, ou que essa humilhação seja tão recorrente que inviabilize a manutenção desse vínculo familiar e você precisa tomar providências, inclusive para a colocação em família substituta, para a destituição do poder familiar ou para a punição penal. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? É que essa primeira tomada de atitude do Conselho Tutelar não significa que outras não possam ser tomadas. Então eu posso ter um caso de uma violência gravíssima praticada contra uma criança que leva, num primeiro momento, a encaminhamento a tratamento psicológico e, além disso, a deflagração aí pelo Ministério Público de medidas no âmbito penal contra esse agente que praticou a violência. Tudo bem? E é com isso que eu encerro a nossa aula de hoje. Educação sem castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Tá dado, é isso aí. Bons estudos a todos. Até a próxima.